Graças e paz, abençoados e abençoadas, nós vamos começar a instrução da palavra. Queremos dar aí boas-vindas a você que nos assiste pelo YouTube nesse dia. Queremos declarar o melhor dia para você e informamos, pedimos a gentileza de você nos acompanhar pela a Bíblia Sagrada. O tema de hoje é a formação dos véus. O que é o véu? O que serve o véu? Nós poderíamos pegar o dicionário Aurélio, para sabermos a definição etimológica desta palavra véu. Mas eu achei por bem nós termos essa definição pela Bíblia Sagrada. Todos nós sabemos que véu significa algo que esconde, que protege. E nós estamos escondidos, o Espírito escondido nessa carne, e já adiantando, a nossa carne, o nosso templo, o nosso corpo é um véu que precisa ser atravessado para que a palavra de Deus penetre, não nesta carne, mas no Espírito que está contida nessa natureza humana. Então nós vamos pegar como referência já, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, é assim nós vamos dando início a esse assunto que é de suma importância para nós que cremos na graça do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Vou ler de novo e vou fazer algum comentário sobre esse verso aqui do capítulo 3. E o versículo 13. E não somos como Moisés. Paulo está afirmando aqui que ele não era como Moisés ou os seguidores da lei de Moisés. Paulo estava afirmando isso para a igreja de Corinto. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era o quê? Transitório. Nós sabemos que enquanto o período em que Moisés ficou no Monte Sinai, recebendo as instruções e a lei, a Bíblia diz que toda vez que ele descia do morro, do monte, o rosto dele brilhava. Esse brilho significa um tipo de glória. Era a glória de Deus que refletia no rosto de Moisés. E Deus falou para ele: olha, coloca um véu, não te apresentas assim, porque se eu imagino, ou vocês aqui imaginam, se Moisés se mostrasse com o rosto brilhando, a glória de Deus ali refletindo, o povo ia endeusar Moisés e tudo, mas o véu era posto para que o povo não firmasse, não ficasse focado naquilo que seria o que? Transitório. Então, por esta passagem, nós já vemos aqui que a intenção de Deus era de remover o véu, de tirar o véu. E esse véu foi tirado. Então, você que está nos assistindo, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se você serve a Cristo com a tua natureza humana, o véu ainda está posto nos teus olhos. Mas se você entender pela Bíblia Sagrada, acompanhar o raciocínio de Paulo, do Evangelho da Graça, você vai chegar à conclusão que essa tua natureza humana, ela precisa ser penetrada para alcançar o Espírito que está aí, e esse Espírito reger a tua vida. Continuando, nós vamos ainda para Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo de número 23, o versículo é o 44 e o 45. Depois nós vamos voltar a falar mais sobre essa questão de Moisés. Livro histórico de Lucas, capítulo de número 23. Queria que todos acompanhassem a leitura, e assim está escrito. Capítulo 23, verso 44 e o 45, que diz: E era já quase a hora sexta,
E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu de quê? O véu do templo. O primeiro véu que nós vemos pela Bíblia Sagrada era o véu que foi posto no rosto de Moisés. O segundo tipo de véu, a segunda manifestação do véu, é quando esse véu que fazia parte do templo, que fazia uma divisória, né, separava, escondia o lugar santo dos santos do lugar do átrio e do lugar santo. Certo? Então, esse lugar mais sagrado, mais sagrado, ele era posto no véu, porque ali estava a arca da aliança, que representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, o véu era posto para que ninguém pudesse enxergar a Deus, ouvir a Deus. Mas a verdade é que Deus tem interesse, já tinha nessa época, de se mostrar. Tanto que ele se mostrou trazendo quem? Jesus para nós. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo tal que ele entregou, ou seja, Deus manifestou a sua deidade, a sua soberania, trazendo, no caso, vindo no corpo de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus judeu, que também foi um véu. Ou seja, todos nós vivemos nesse véu. E aí Paulo chega a dizer que há um tesouro escondido nesse vaso de barro que é esse véu. Então, aqui em Lucas capítulo 23, no verso 44 e 45, nós vemos aqui a segunda manifestação do véu, o véu do templo, que se rasgou de alto a baixo. E há uma coisa muito interessante, que o sumo sacerdote, ele tinha que estar puro, havia todo um ritual de santificação, de purificação, ele passava por um processo muito complicado e difícil. Era amarrado uma corda na sua cintura, porque caso ele tivesse pecado, ele seria fulminado ali, e guizos que faziam parte da composição das suas vestimentas, que eram um saquinho com guizos que faziam barulho, e o povo ficava a uma distância enorme, né, do templo, porque caso houvesse alguma coisa, seriam todos fulminados. Então, como ninguém queria morrer por ver Deus, para você ver como é que era complicado. A existência do véu era até para evitar um problema maior, né? Uma tragédia. E a Bíblia diz que o sacerdote não podia nem suar, porque se ele suasse, tá, isso seria reflexo das obras que ele fez, porque só quem sua é aquele que trabalha, aquele que faz algum tipo de esforço. Então, como ele representava o homem, a humanidade naquele momento, ele não poderia nem de longe demonstrar algum tipo de obra, porque se qualquer vestígio de obra fosse detectado, ele seria fulminado. Então havia todo um cuidado. E a Bíblia diz que as vestimentas dele, do sumo sacerdote, era feito de linho puro, inclusive as peças íntimas do sacerdote, do sumo sacerdote, de linho puro, que há uma propriedade nesse tecido de absorção de todo o suor líquido que o corpo possa produzir. Então todo esse cuidado era feito. E há muita gente que acha que era apenas uma vestimenta dentro de um manequim e feito de bom gosto. Não, havia todo um critério, e esse tecido era muito caro, mas era necessário para que ele pudesse então oferecer sacrifícios para que Deus pudesse receber. Então o primeiro véu foi o véu que estava posto sobre o rosto de Moisés, e é importante de novo repetir que Deus falou para que o povo não visse firmemente aquilo que era transitório, ou seja, Deus queria que o véu fosse removido. A segunda manifestação desse véu, já no Novo Testamento, quando nesse templo, não é, já havia esse véu, e o tecido do véu era muito grosso, era de linho também, muito pesado, complicado demais, era difícil de ser rompido. E aqui no capítulo 23, verso 44 e 45, com a morte de Jesus de Nazaré, do Senhor em carne, esse véu então foi rasgado de alto a baixo. Muito bem. Nós vamos agora para 2 de Coríntios de novo, capítulo 3, nós vamos continuar no versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3,
versículo 14, porque nós vamos ainda, nessa linha de raciocínio, falar sobre a existência desse véu. Vamos lá. Vou ler o 13 para a gente não ficar sem a compreensão do texto. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo que abolido, de novo, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo que abolido. Então todas as pessoas que lê Moisés, quando Paulo diz aqui lê Moisés, é aqueles que vivem debaixo da lei. E hoje nós sabemos que o sistema religioso, o sistema denominacional, eles durante muitos anos, não é? Essa cultura ela foi se modelando, e hoje nós temos uma mescla, uma mistura de lei e graça. É uma confusão danada. E Paulo, ele qualifica as pessoas que vivem sob a tutela da lei, dos rudimentos, como estando ainda com véu posto em seu rosto. De repente é o seu caso, que vive demasiadamente na igreja, cheio de conflitos, cheio de problemas, e não sabe ou não entende o que Jesus já fez por você ressuscitando. Lembrando que nós que vivemos o Evangelho da Graça, não vivemos a fé do crucificado, nós vivemos a fé do ressuscitado, porque Jesus carne, ele, o véu que foi Jesus em carne, deixou de existir. E há muita gente hoje que ainda acredita num homem de cabelos compridos, de olhos azuis, de barba, com um semblante tênue, e muita gente dobra os joelhos, e isso não tem nada a ver, porque esse véu que a religião tem colocado já foi tirado, e nós vivemos uma outra etapa de glória na presença de Deus. Continuando, nós vamos ainda para João, o livro histórico de João, capítulo 10, verso 9. Tem uma passagem muito interessante, que Jesus de Nazaré, ele falou que era o quê? A porta. E para que serve uma porta? Se ele se intitulou sendo luz do mundo, sal da terra e porta, é porque havia algum motivo maior ou uma explicação, né, para esse fato dele se colocar como uma porta. Então a porta, a porta quando existe é para que seja atravessada. Isso é claro, é óbvio. Se existe uma porta e você precisa atravessar para um outro ambiente ou para um outro lugar, a porta ela vai te facilitar, ela vai te dar essa condição de você sair de um ambiente para o outro. Então quando Jesus disse que ele era a porta, isso significava que o véu que foi Jesus de Nazaré estava abrindo a porta para que nós pudéssemos penetrar, não a carne, não a natureza humana, não a fé nos rudimentos, mas no novo de Deus, inaugurado por Ele mesmo. Então, quando Jesus disse que Ele é a porta, você deve agradecer muito a Deus e entender que a porta, ela serve para atravessar, e foi atravessada porque o Senhor Jesus, Ele inaugurou um novo e vivo caminho pelo sangue dele. Eu acredito que esteja claro para você que esteja nos assistindo. É importante que você leia a Bíblia com cuidado. Nós estamos passando uma época, ou melhor, uma fase de desintoxicação evangélica, católica, espírita ou qualquer outro tipo de religião ou sentimento religioso. Você precisa ser desintoxicado. Por quê? Porque eu acredito que, assim como eu, você possa ter sido também vítima, não é, dessa cultura evangélica que chegou a você. Eu sou pastor desde 1994, há muito tempo militando, fazendo muita coisa, e os resultados mínimos, porque eu acreditava que a minha natureza humana, que a minha carne poderia ser santa, eu poderia chegar a um patamar de santidade para que eu pudesse ajudar os menos favorecidos. Então, eu não estou vivendo uma corrida
a um pódio de santidade. Isso, pelo Evangelho da Graça, já foi removido da minha vida, porque eu tenho crido que carne não se converte, carne não se santifica. Agora, o Espírito de Deus, ele sim, tendo a regência da nossa natureza humana, pode fazer de nós pessoas melhores. Então, por isso, não se engane, você é perigoso, a tua carne é perigosa, a tua carne é viciante e você deve ter muito cuidado com ela, assim como eu também devo ter muito cuidado com a minha natureza humana. E uma das coisas tremendas que eu acho, na época que Jesus, como véu, passou por essa terra, foi quando ele lá, no livro histórico de Mateus, ele colocou muito bem claro no capítulo 7, que diz que nós nunca devemos julgar a quem quer que seja, porque se você é carne, se você tem natureza humana, você já é de fábrica defeituoso, com problema. Então você não tem o direito de julgar e nem de apontar nada de ninguém e a ninguém. Guarde essa palavra no teu coração. Continuando aqui, nós vamos pelo versículo que nós havíamos citado, João capítulo 10, verso 9, nós vamos lê-lo, se ele li, nós vamos reler de novo, para que fique bem claro essa parte que diz respeito a Jesus de Nazaré, quando ele fala e afirma que ele é a porta, e ele foi essa porta. Vamos lá. João capítulo 10, verso 9. É interessante que o versículo 10, que é muito lido e comentado nas igrejas evangélicas, também tem um texto. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui não está dizendo que é o diabo, porque muita gente diz que é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não está escrito diabo aqui, está escrito ladrão. Se tivesse escrito diabo, ou se fosse diabo, estaria escrito diabo, mas não é, é ladrão. Diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar o quê? Por mim. Então Jesus, o Senhor, em carne, ele já estava dizendo aqui, eu sou a porta. E se alguém entrar, ou seja, se alguém penetrar a carne de Jesus, natureza humana de Jesus, e entender o sacrifício que ele fez, essa pessoa, ela vai ser salva, ela vai entrar e vai sair e vai achar pastagem. É isso que o Evangelho da Graça te oferece, pastos verdejantes para você que é ovelha do Senhor. De novo, hein? Eu sou a porta. É uma afirmação de Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. É o único Evangelho, e é o único, não tinha porque ser outro, é o que te dá o alimento diário para que você possa ser saciado da tua fome e da tua sede em Deus. Guarde bem esse versículo de João capítulo 10, verso 9. E um 10, que é tão conhecido, nós vou ler também aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Então essa vida abundante que Jesus oferece é através do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça, esse novo de Deus, esse caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus. Não entre na conversa fiada do sistema religioso que quer te enganar, que quer te ludibriar. Você tem que fazer parte de um corpo de igreja, de um membro de igreja, e ser cadastrado, ter uma ficha cadastral lá com seu endereço, data de nascimento, algumas coisas, um cadastro seu. Isso é furada, você não deve acreditar nisso, você não tem que ser presa de homem nenhum e de religião nenhuma. Jesus está dizendo aqui que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Essa vida abundante está na graça de Jesus e você precisa penetrar essa natureza humana para que você entenda o que por ele já foi feito por você. Isso é muito importante deixar registrado. Quem é o ladrão aqui? O ladrão pode ser uma pessoa próxima de você, uma pessoa que seja da semente do mal, uma pessoa que não tem o Senhor. Você pode ser. E o furto aqui, o roubo, a destruição,
não é de coisas materiais, não. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano é dele ser furtado ou se deixar furtar daquilo que ele recebeu do Senhor, que é o Evangelho da Graça. Esta é a maior de todas as riquezas que Deus poderia dar ao ser humano. Ele deu. E se for comparada com outras riquezas materiais, sem chance, não há condição nenhuma de igualar a essa grandeza de Deus, a esse presente de Deus que não existe, não tem valor que pague. Vamos ainda para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estamos falando muito dessa carta de Paulo, que ele escreveu 2, verso 16 do capítulo 15. Perdão, é 2 Coríntios capítulo 5, 16. Esse texto do capítulo 5 de 2 Coríntios é muito usado no sistema evangélico, no sistema denominacional, mas sem nenhum sentido. As pessoas usam isso de forma aleatória, sem os fundamentos do Evangelho da Graça de Deus. Por isso que há muita confusão. Aqui em 2 carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 16, eu vou ler o 15, e o 16 e o 17, que diz, olha, e ele morreu por todos, quem? Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então Paulo está dizendo aqui, está sendo muito claro, que daqui por diante, ou seja, a partir da morte, depois da morte e da ressurreição de Jesus, ninguém é conhecido segundo a carne. Você não pode me conhecer ou estabelecer parâmetros de regra e fé e prática, tendo como modelo a figura de um homem, de uma pessoa, de um líder. Não. Paulo está dizendo aqui que nós não devemos conhecer ninguém segundo o quê? A carne, segundo a natureza humana. E se nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Ou seja, Paulo está dizendo que aquela figura, aquela pessoa, aquele véu que foi Jesus de Nazaré, que é o Senhor, que é o ressuscitado, aquela figura, filho de José e de Maria, esse tem que ser esquecido. Essa figura, eu não posso mais me prender à figura do Jesus de Nazaré. Não, ele passou, o véu passou. O ressuscitado, sim. Então o que vale para nós não é a fé de Jesus de Nazaré, filho de José e Maria. O que vale para nós é a fé do ressuscitado. Porque Paulo está dizendo que se nós olhássemos para Jesus segundo a carne, o véu ia continuar sendo posto nos nossos olhos. Nós não queremos esse véu. O véu foi rompido. Jesus, ele inclusive disse que não lhe vereis mais. Jesus disse, olha, vocês não vão me ver mais. Se Jesus disse isso no capítulo 16 de João, no versículo 10, por que hoje as pessoas insistem, buscando na arqueologia, na geografia da época, nos históricos, nos livros, enfim, a figura de Jesus, a maneira como ele se vestia, o seu rosto, os seus olhos, a cor da sua pele, tudo. Isso não tem valor nenhum, mas é o que a religião prima. O santo sudário, como é o véu lá que é endeusado, né, e cultivado pelo Vaticano, que é uma mentira. Enfim, todos esses
ingredientes, esses materiais, ou vestígios de materiais do sepultamento de Jesus. Isso não tem valor nenhum. A cova, né, o lugar onde ele foi sacrificado, e tudo isso é balela. Isso aí é para turismo, é para ganhar dinheiro. Isso não tem valor. Paulo não dá nenhuma atenção a isso, nem você deveria dar. Então, se você está se programando para ir para Israel, eu te aconselho, primeiro, cuidado, né? Porque está muitos conflitos lá, muita guerra e tudo, está até perigoso. Mas eu sugiro a você que vá no museu lá da Inglaterra, que é mais seguro. Nessa época que nós estamos vivendo, você vai desfrutar de muita coisa boa lá a nível de história. Agora, se você for para esse turismo religioso, achando que a tua fé vai ser acrescida, vai só piorar. Vai sedimentar o teu coração, vai engessar o teu coração para essa verdade que eu estou falando. Porque Jesus, no capítulo 16, vou ler aqui, capítulo 16 de João, no versículo 10, está escrito desta forma: diz assim, e quando ele vier, no versículo 8, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, o Senhor Jesus aqui, ele já estava se despedindo do véu da sua carne, certo? Para que o novo de Deus, essa segunda aliança, segundo pacto, fosse inaugurado. Correto? Continuando aqui, então, o nosso raciocínio. Capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 17. Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O sistema evangélico diz que o que se faz novo é o fato de você levantar a mão para Jesus, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, que vai mudar a tua vida. Não vai mudar, não. Pode mudar os teus conceitos religiosos, mas a tua natureza humana vai sempre te denunciar que é você mesmo que está vivendo aí. Essa nova criatura aqui não é relacionada, não tem nenhuma relação com a tua natureza humana. Essa nova natureza é o novo de Deus, que é no teu espírito, na linguagem do espírito, na leitura do espírito. Tem nada a ver com a tua natureza humana. Então, o que você me pergunta assim, mas pastor, o que eu devo fazer com a minha natureza humana? Você deve fazer o que eu também estou fazendo, ou tentando fazer, que é deixar que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu e do meu entendimento, para que eu possa aprender a administrar essa carne que não é fácil. Essa carne, como muitos dizem, é um tubarão que quer te morder, quer te comer diariamente. E é com ela que você tem que ter cuidado. Você não tem que ficar preocupado com a suposta perseguição espiritual que você muitas das vezes maquina ou maquinou ou alimentou como produto da cultura evangélica que você absorveu. Não deve ficar preocupado, porque uma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário foi destruir o diabo, aniquilar o pecado. Então tudo aquilo que te fazia mal, isso Jesus já fez, com exceção de uma única coisa que a Bíblia diz que está por vir, que é a destruição, a aniquilação da morte. Essa vai ser a última a ser aniquilada, porque os outros já foram todos aniquilados. Você não tem que temer. Agora eu te proponho em você ouvir a boa palavra de Deus. Eu te proponho em você continuar assistindo esses vídeos, que vai te fazer bem. Nós queremos melhorar muito a acústica, queremos melhorar a imagem, o som, isso com o tempo, porque nós somos um grupo pequeno e estamos aqui de coração para aclarar o teu entendimento. E eu sei que eu não estou sozinho, existem muitos abençoados homens de Deus que estão fazendo a mesma coisa e estão passando pela mesma situação que nós estamos passando, porque nós afirmamos e confessamos que somos mais do que vencedores. Ok? Vamos lá. Nós já lemos João capítulo 16, verso 10. Nós vamos agora para Isaías capítulo 25, verso 7. Porque o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, o profeta de Jesus de Nazaré, ele deixou escrito algo muito particular
e interessante para a nossa meditação em relação ao véu. Nós sabemos que a religião, principalmente a católica, ela por muitos anos, milhares de anos, ela tem sedimentado essa ideia de se acreditar e de crer no Jesus histórico, no Jesus de Nazaré. E há muitos que já viveram essa fé, que já morreram, que estão na nuvem de testemunhas, e outros que já nasceram dentro do berço evangélico, estão crescendo, estão dando continuidade a essa situação. E não é diferente da igreja evangélica também, que pela cultura, pelos anos de existência no Brasil, também tem passado esse legado, né, de um evangelho fraco, um evangélico fraudulento, que não significa nada para nós